Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre o sétimo e último símbolo do Espírito Santo, o que simboliza, né? Eu vim falar sobre o penhor. E o que é o penhor? É uma garantia por requisição legal. É a parte do preço que se paga por alguma coisa, como garantia. Garantia do pagamento final. É uma fiança. Nós entendemos muito de fiança nos dias de hoje, né? Porque o que mais nós precisamos é de empréstimo. O que mais as pessoas, graças a Deus, eu nunca cheguei nessa situação de pegar algo emprestado e ter que penhorar alguma coisa. Mas nós vemos muito isso, as pessoas tendo que penhorar, né, alguns bens, algumas joias, para adquirir um empréstimo. Eu preciso de um empréstimo, então eu dou aquele relógio de ouro, né? Vou penhorar o relógio para dizer, olha, tá aqui como prova de que eu vou pagar todo o meu empréstimo que eu fizer, eu vou pagar tudo, tá aqui, é um penhor. Depois que eu pagar tudo, eu pego de volta aquele relógio de ouro. Mais ou menos isso. Eu não entendo muito desses trâmites não, né? Porque eu nunca peguei um empréstimo a ponto de ter que penhorar alguma coisa, mas é mais ou menos isso aí. E por que o Espírito Santo é simbolizado como penhor, como uma fiança, né? Como uma garantia? Vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos lá, né? Nada melhor do que a palavra de Deus para explicar as coisas de Deus. 1, 13 e 14 fala assim: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, vós, igreja, né? Se referindo aqui, o apóstolo Paulo se refere à igreja. Ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E nele também crido, foste selado. Lembra do selo que eu falei ontem? Né? Quando ouvimos a palavra da verdade e cremos no evangelho da salvação, nós fomos selados. Nós temos a marca de Cristo, que é o Espírito Santo em nós. Isso no versículo 13. Selados com o Espírito Santo da promessa. Aí o 14 fala que é a garantia, glória a Deus, que é o penhor, que é a fiança, trazendo para os dias atuais. É a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Que palavra gloriosa! Que palavra o apóstolo Paulo fala para a igreja. Igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, ou penhor, que é o que estamos falando aqui, da nossa herança para a redenção, da propriedade de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus, para o louvor da sua glória. E esse é o penhor. Jesus nos compra com sangue. Jesus paga um alto preço, que foi a sua morte na cruz do Calvário. E ele ressuscita e vai ao Pai. Mas antes de ir ao Pai, ele fala aos discípulos: eu vou, mas enviarei um Consolador, o qual o mundo não conhece. Mas vós conheceis, porque estará convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus falando isso, a Bíblia fala que ele sobe nos céus. E mais um tempo depois, o Espírito Santo vem, como foi falado em Atos capítulo 1, veio do céu um vento veemente, um vento forte, e desceu sobre todos que estavam ali na casa, estavam orando, estavam esperando a promessa do Espírito Santo. Desceu como línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo em Efésios 1, ele fala: vocês fostes selados com o Espírito da promessa, que é a garantia, ou seja, o selo está ligado com o penhor. O selo do Espírito Santo em nós é a garantia da redenção. É a garantia que Jesus irá voltar e vai nos levar.
vai nos levar com ele à redenção final. É quando nós nos livraremos desse corpo mortal. É quando nós nos livraremos do poder do pecado. É a redenção final, porque enquanto estivermos aqui, estaremos pecando, estaremos presos à nossa humanidade, ao mundo terreno, onde a nossa humanidade, a nossa natureza humana sempre vai se inclinar por causa do pecado original. Somos libertos do poder do pecado, mas não da presença. A Bíblia fala que ele nos rodeia, né? O leão, o inimigo, ele nos rodeia como leão, procurando alguém para devorar. Ele nos rodeia, ele está à espreita, está procurando a nossa fraqueza, está procurando o calcanhar de Aquiles para nos atacar, para nos enfraquecer, para nos derrubar. Então nós com Cristo, nós somos livres do poder do pecado e não da presença do pecado, porque ainda estamos na terra. Mas o penhor, que é o Espírito Santo, está conosco, está nos selando com sua presença, para a redenção final, porque somos propriedade de Deus. E todo proprietário, ele vai querer requerer a sua propriedade. Ele vai querer de volta o seu penhor. Ele vai querer estar com a sua aquisição, né? Você não compra uma casa para deixar a casa lá abandonada. Você vai fazer alguma coisa com aquela casa. Vai morar, vai alugar, vai fazer alguma coisa. E assim é Deus. Ele não nos deixou só. Ele não nos deixou abandonado nesse mundo. Mas ele nos selou com o Espírito Santo. E é o penhor da nossa redenção. Porque somos propriedade de Deus. E quando Jesus vier, vai levar esse povo que é santo, que é a nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, vai subir com Cristo Jesus e vai morar com ele de eternidade a eternidade, para todo sempre. Amém.